Olá, eu sou Giovana Campos e começa agora o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Nosso tema de hoje será a importância da inserção da espiritualidade para os acadêmicos. E para falar sobre esse tema, eu estou com o Dr. Fernando Guimarães. Ele é gastrocirurgião e também coordenador do GEME, Grupo de Estudos de Medicina e Espiritismo aqui em Santos. É isso mesmo. Isso mesmo, né, Fernando? Bom, eu agradeço muitíssimo, né, você poder vir aqui, que sua vida é super corrida, sim, hospital, consultório, aí a gente arranjou uma brechinha para cá. Mas é prioridade divulgar esse tipo de ideia que a gente está querendo divulgar aqui. Pois é, então vamos já ir direto para o assunto, né? Tá. É interessante que o acadêmico, que o universitário se interesse pelo tema da espiritualidade? Sem dúvida que é. Uma das coisas que a gente percebe, analisando os modelos de grandes universidades, é que sempre há departamentos e grupos acadêmicos para estudos relacionados à área da medicina. E estes acadêmicos, muitas vezes vinculados a profissionais especializados em determinadas áreas, acabam gerando produção científica, interesse na área e serão os futuros pesquisadores e idealizadores de envolvimento de técnicas dentro da medicina. E a saúde e espiritualidade, como você sabe muito bem, né? Até por característica do seu programa, ela é um assunto que está chegando nas universidades. E envolver o acadêmico vai significar você formar profissionais que estão bem aptos a conhecer o tema e interessados em fazer ele crescer. Certo. Fernando, quando a gente entra no meio universitário, né, até por algumas questões, né, já de seculares talvez, de ensino, tem uma cisão entre a ciência e a religião. Sim. Né? E muitas vezes as pessoas não entendem a espiritualidade como algo que não é especificamente religioso. Sim. Como é que você coloca esse ponto, né, da ciência, da religião e da espiritualidade para o estudante? Nesse sentido, a gente, de certa maneira, no momento atual, está bem favorecido. Porque de 99, 97 para cá, o número de produção científica nesse tema aumentou assim muito. Universidades no mundo todo determinando até a constituição de departamentos específicos para tratar desse assunto, muitas delas colocando esse tema, religiosidade e espiritualidade, na grade horária normal, seguindo linhas de pesquisa. Então a gente tem uma produção científica muito grande nesse sentido. E no Brasil também a gente está com um grupo bem legal trabalhando nesse sentido em várias universidades, na Universidade Federal de São Paulo, que é a Unifesp, na USP, na Universidade de Ribeirão, em Botucatu, na Universidade de Juiz de Fora, com Alexander Moreira. Então a gente tem vários pesquisadores que estão produzindo pesquisas e apresentando esses resultados na literatura científica convencional. Então essa cisão ela já está começando a se desfazer, porque está analisando não o aspecto religioso em si, mas o aspecto da multidimensionalidade do ser humano, né? E também enfoca não a religião. Não, enfoca essa questão transcendente, essa possibilidade do ser humano não ser constituído só de uma estrutura orgânica e ter um componente supramaterial que o compõe e que é importante você entender como funciona, porque isso irá interferir na saúde do indivíduo. Então, para explicar para o pessoal de casa, como é que é possível a gente estudar espiritualidade? Na verdade, você vai fazer uma análise, muitas vezes, de efeitos, né? Você não vai fazer uma análise de imagens, você vai fazer uma análise de como é que uma determinada prática, um determinado comportamento, uma determinada maneira de ver a vida pode contribuir para a saúde do indivíduo, para o cuidado da saúde do indivíduo. Então, a maior parte das pesquisas vão nessa direção. Né? Então, isso até acaba dando mais credibilidade e mais aceitação no meio acadêmico? Até porque você está trabalhando com uma possibilidade, com uma hipótese, com uma teoria. E se tem uma coisa que na ciência a gente não pode ter, é preconceito. Então, a fundamentação teórica da possível multidimensionalidade do ser humano não deve, de forma nenhuma,
coibir o pesquisador de investigar esse tema. E há quanto tempo você tem trazido aos universitários, aos acadêmicos, essa questão da espiritualidade? Isso já tem um tempinho já. Foi em 94, se eu não me engano, que a gente começou com o pessoal trabalhar esse tema junto com o Décio Andoli Júnior, né, que você conhece muito bem, que a gente na época dava aula na faculdade junto, e já vem desde essa época que a gente vem tentando conquistar os alunos. Esse ano agora mesmo, em outubro, nós estaremos na 20ª, se eu não me engano, jornada que eles coordenam para trazer esse tema. E o tema vai ser exatamente uma fisiologia multidimensional, né? Estudar e analisar essa questão do ser humano, o funcionamento do ser humano do ponto de vista multidimensional. Que legal. Então já fica uma dica aí para o pessoal de casa, né? Como o Dr. Fernando falou, dia 20 de outubro, vamos ter aí uma jornada, né, promovida pelos estudantes, pelos acadêmicos que estudam espiritualidade, falando sobre a fisiologia transdimensional. Isso mesmo. Vai ser aberto ao público, doutor Fernando? Aberto ao público, aberto ao público. Eles vão fazer uma divulgação, eles sempre fazem essa jornada aberta ao público. Direcionam para acadêmicos, para ver se conquistam mais alunos que tenham interesse, mas eles sempre fazem para a comunidade, né? Contribuindo para divulgar essa noção da importância de você trazer para a universidade um tema que é a religiosidade e a espiritualidade. Que legal. Então, você que está em casa, fique atento à nossa página do Facebook, a nossa página, né, da AMI Santos, a página do Facebook, que a gente vai trazer mais novidades sobre esse tema que o Dr. Fernando está trazendo aqui em primeira mão. Bom, outra coisa, Fernando, você comentou que começou em 1994. Então, em 2018, nós temos aí 24 anos, né? Tem mudado algo no perfil tanto dos estudantes quanto dos professores em relação ao tema espiritualidade? Sem dúvida. Uma das primeiras investigações, assim, por meio de questionário que o Décio idealizou e que a gente conseguiu conduzir, é perguntar para o aluno como é que ele se sentia diante da morte, né? E dentre as perguntas do questionário estava assim, em algum momento no curso seu regular, alguém conversou contigo a respeito desse assunto e para a época era um percentual muito pequeno de alunos que se sentiam preparados para tratar desse assunto e lidar com esse assunto. E como você sabe muito bem, com frequência o profissional da área da saúde lida com essa situação, não é? E já mais recentemente, os alunos já têm esse tema discutido em sala de aula, discutido em enfermaria, a disciplina de cuidados paliativos já é uma disciplina, já é uma realidade dentro da universidade, então eles já vêm mais habituados a conversar sobre esse assunto e com um preparo até que bem melhor do que àquela época, né? Acho que avançamos. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Como você comentou, né, os cuidados paliativos, né? Hoje é uma realidade. Antes era só uma ideia, era uma utopia, hoje já é uma realidade. Hoje já é um fato, já é uma especialidade, já tem formação em universidades para preparar o indivíduo para isso, já é uma área de atuação em que você tem hospitais com setores específicos para esse tipo de tratamento. É um tratamento, é um cuidado que envolve múltiplos profissionais, então já é uma realidade, a importância de você atender o paciente nas suas necessidades como um todo, inclusive nas suas necessidades religiosas e espirituais, né? Que é uma das funções do cuidado paliativo. Certo. E voltando a esse questionário, né, que você e o Décio aplicaram, né, sobre a questão da morte, o né? acadêmico diante da morte. O A gente teve até a oportunidade de apresentar no Mednesp, né, esse trabalho. Mednesp é o Congresso Médico Espírita. Médico Espírita, né, de São Paulo, né, coordenado na época pela doutora Marlene, né? E nós também vamos falar um pouquinho mais sobre o Mednesp ao longo, né, desse ano, porque ano que vem tem Mednesp no Piauí. No Piauí, Você estará por lá? Com certeza. Que bom. E o Daniel também. O Daniel também, Daniel, filho do Dr. Fernando, né? Também já está indo bem pela área. Já. Hoje, o acadêmico tem mais conversa sobre a morte, porque a gente fala, né, que a medicina, muitas pessoas ainda veem como o dom de curar, mas nem sempre o curar é possível, né? Não. Ainda existe essa frustração do não curar. Sim, mas assim, diante dessa realidade do avanço que teve
nas pesquisas em saúde e espiritualidade, do avanço que teve nessa disciplina que é de cuidados paliativos, com mais frequência eles tomam contato com esse tipo de assunto. Então, há um preparo um pouco melhor desses alunos comparado com a época que nós estávamos começando nessa tarefa. Então, com grande frequência eles conhecem Elizabeth Kubler-Ross, que é aquela que fala dos estágios da morte. Com grande frequência eles entendem essa questão de que a terminalidade da vida não é uma condição que coloca o paciente fora de alternativas terapêuticas. Pode não ter mais terapia cirúrgica, terapia medicamentosa, mas você tem como dar suporte para o paciente, para a família, para a estrutura toda que envolve no alívio do sofrimento do paciente, né? Paliar é exatamente isso, né? Aliviar. Né? Aliviar, né? E foram feitos outros questionários, outras pesquisas, né, entre os acadêmicos em relação a questões espirituais? Sim, sim. A gente teve a oportunidade de fazer, por exemplo, um questionário que aplicamos para o pessoal de ambulatório e para professor e aluno, em que se perguntava, grosso modo, se era adequado você conversar sobre o doente, sobre religiosidade e espiritualidade. Se fazia parte do cuidado ao paciente, de atendimento ao paciente, perguntar sobre a religiosidade dele, sobre a crença, sobre a fé. E, surpreendentemente, boa parte dos professores acharam que era pertinente. Foi um trabalho que a gente fez de bioética, né? Os alunos também. E, mais surpreendente ainda, os pacientes também acharam bastante pertinente o médico conversar sobre isso. Mas, ainda na impressão do paciente, não sentiam muitos os médicos preparados para tratar desse assunto, né? De conversar sobre a religiosidade e a espiritualidade deles. Por que isso acontece? Provavelmente por conta dessa falta de, vamos dizer assim, de atenção e de investimento em preparar o indivíduo para entender o ser humano como esse ser multidimensional. E usar esse instrumental, que é a fé, a religiosidade, a espiritualidade do paciente para potencializar o cuidado dele, né? Então, já há instrumentos bem elaborados e bem estabelecidos na literatura de como você deve fazer isso. Até um dos alunos do grupo de estudos, que foi presidente do nosso grupo por um tempo, e é da Associação Médica Espírita, que é o Leandro Romani, ele, quando veio no nosso congresso MEDINESP, se não me engano, em 2001, o Harold Koenig, que é um geriatra americano da Universidade de Duke, né, que tem um livro que trata desse assunto, né, como tratar da religiosidade e da espiritualidade do paciente, ajudou a traduzir, se eu não me engano, com auxílio seu, né? Então, já há instrumentos bem elaborados nesse sentido. Certo. Bom, doutor Fernando, a gente vai fazer uma breve pausa agora para o nosso intervalo. Nós voltamos já já. Estamos de volta com o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Você já sabe, para saber um pouco mais sobre a Associação Médico Espírita, entre nossa página www.amesantos.net.br ou também saiba de nossas novidades através de nossa página no Facebook, Ame Santos, e também nós temos o Twitter, Ame_Santos. Lá você saberá não somente as palestras, né, organizadas pela AME Santos, proferidas pelos membros da AME Santos, também como as atividades que a Associação Médico Espírita do Brasil está realizando. No programa de hoje, estou conversando com o Dr. Fernando Guimarães sobre a inserção do acadêmico no tema espiritualidade. Bom, Fernando, você é coordenador, né, do grupo de estudos de medicina e espiritismo. O seu grupo, ele fala essencialmente sobre o espiritismo, mas ou também uma maleabilidade para falar sobre as outras religiões. Como é um grupo que está na universidade, são alunos predominantemente da Faculdade de Medicina, mas assim, o grupo é aberto e a convite para qualquer aluno da área da saúde.
É um grupo que a gente tem todo o suporte da Universidade de Santa Cecília, que nos destina espaço para nós atuarmos. Então há convite também para alunos da área da saúde de uma forma geral, das universidades da Baixada Santista. Inclusive nessas jornadas que eles promovem, eles divulgam em todas as universidades, de forma a ter essa função que nós estamos falando de você motivar o acadêmico da área da saúde a tratar desse tema, né? Então, a gente não tem assim vamos dizer, uma restrição de acesso. A única restrição de acesso que a gente tem é acadêmico, né? A intenção é de motivar eles formarem grupos nas suas próprias instituições e, a partir daí, eles seguirem aquele processo. Entra como participante, daqui a pouco ele é coordenador, daqui a pouco ele se formou e ele entra para a Associação Médico Espírita. Então, são acadêmicos da área da medicina, acadêmicos da área da enfermagem, da fisioterapia, da psicologia, até mesmo da educação, porque você sabe que educação é saúde, então a gente não tem essa restrição. Mas, por característica de origem, foi formado na Faculdade de Medicina, predominam os acadêmicos de medicina. Então não é necessário ser um acadêmico espírita para participar? Não é, até porque, como a gente está na universidade, estamos tratando de várias universidades que têm até modo e filosofia de conduta que divergem, às vezes, do espiritismo, o foco é religiosidade e espiritualidade independente. A maior parte deles, médicos, acadêmicos da medicina, e a maior parte deles são espíritas, mas há muitos que não são. Então, a discussão, os temas que a gente coloca em discussão, muitas vezes estão relacionados à doutrina e à filosofia espírita, muitas vezes não estão relacionados à medicina, vamos dizer assim, a medicina energética, ou a medicina multidimensional, ou a medicina que trate de coisas relacionadas à energia. Então fica um convite aí para você de casa, né, acadêmico ou que tem algum familiar, né, universitário de qualquer área da saúde, né, como o Dr. Fernando falou, medicina, enfermagem, terapia ocupacional, educação física também, porque é saúde, venha participar, né, do GEME. E onde e quando funcionam as reuniões? Os encontros acontecem às terças-feiras, na Universidade de Santa Cecília, na Cesário Mota número 8, no sexto andar, no bloco E, no sexto andar, e atualmente está na sala 616, às terças-feiras, das 17h30 às 18h30, que é o horário que terminaram as aulas dos meninos e antes de começar as aulas do pessoal que faz o curso noturno no Santa Cecília. Então, a gente tem essa salinha para nós. A gente tem reservado o anfiteatro todos os anos. Esse ano a jornada vai acontecer aqui na Universidade de Santa Cecília, no anfiteatro do quarto andar do Bloco E, da Cesário Mota. Então a gente só tem a agradecer à instituição. Mas esse é o local e esse é o horário. Então, sala 616, no sexto andar do Bloco E, da Cesário Mota número 8. Terça-feira às 5h30. Terça-feira às 5h30. Pontualmente, e termina às 6h30 pontualmente. Ok, para não atrapalhar nem o pessoal do integral, nem o pessoal noturno, né? Exatamente. Maravilha. Bom, doutor Fernando, existe alguma ideia, né, de novas pesquisas que eles estão desenvolvendo? Sim, eles estão agora na fase de terminar o anteprojeto para apresentar para o Comitê de Ética numa investigação sobre o grau de conhecimento dos profissionais da saúde da questão de ética de atendimento, né? Comportamento ético no atendimento e cuidado na relação médico-paciente, fazendo uma investigação profissional, acadêmico, paciente, nos mesmos moldes da importância de se perguntar religiosidade e espiritualidade, para que se faça uma percepção do grau de relacionamento afetivo e, vamos dizer, humanístico no atendimento à saúde, tentando fazer uma correlação com o grau de religiosidade dos profissionais que estão atendendo, para ver se há alguma interferência na forma de lidar com os pacientes. Será que há? Eu acho que deve haver. Eu acredito que sim, né?
Existe algum curso na faculdade, né, na faculdade de medicina que aborde essas questões ou realmente o aluno precisa se dirigir a uma liga? Nas universidades aqui da região, que eu saiba, não, né? Mas já em universidades no Brasil, o Ceará acho que foi a primeira, que tem na grade horária uma disciplina destinada para conversar sobre esse assunto. E há em várias universidades no Brasil, há grupos de estudo, ligas, departamentos acadêmicos que tratam desse assunto, né? Então, que eu saiba, na Escola Paulista, na USP, em Ribeirão, Botucatu, Marília, e Juiz de Fora, em várias dessas aqui na Faculdade de Medicina. Então já um novo olhar para o paciente, né? Não é mais não há mais aquela distância, né, entre o profissional de saúde e o paciente. Eu acho que a gente tem que investir nisso, né? Mudar essa realidade, né? Mudar essa forma de comportar-se no profissional de saúde, né? Isso humaniza mais o profissional? Eu acredito que sim, porque muitos desses grupos, o que se discute é filosofia, forma de entender a vida, né? O que significa o adoecer, o que significa o morrer, o que é o significado de ter saúde, né? Não é só ausência de doença, né? Então, isso favorece o profissional de saúde ver o indivíduo como um ser humano, né? Mais ou menos como o livro do Décio lá, né? Ser médico, ser humano, atender com humanidade, né? Falando um pouquinho agora do evento, né, do dia 20 de outubro, que você comentou, será o tema fisiologia... É uma fisiologia multidimensional. Multidimensional. Um ser multidimensional, uma fisiologia multidimensional. Estará presente, um dos palestrantes serei eu, e vou falar dessa fisiologia multidimensional. O outro palestrante será o Dr. José Nilson Nunes Freire, também membro que é da AME. Também membro da AME, homeopata. E ele vai falar uma introdução a uma fisiologia do terceiro milênio. Um assunto bem legal, em que ele está prevendo assim, uma realidade futura do entendimento do ser humano. Fisiologia, por vezes, pode parecer um assunto muito complicado. Como que a gente pode explicar para o pessoal de casa mais ou menos o que será abordado? Olha, na verdade, o pessoal gosta bastante de assistir programas de saúde, né? Bem-Estar, Fantástico, Discovery Channel, History. É você trazer para a comunidade em geral, numa linguagem que seja compreensível, né, passível de ser compreendida, como é que funciona o corpo humano. O corpo humano é uma coisa maravilhosa e entender como ele funciona é complicado, mas ao mesmo tempo é muito legal, né? E só que neste tema da gente especificamente, não só entender o funcionamento do corpo humano na sua estrutura orgânica, estrutural, concreta, mas procurar agregar o valor de entender o ser humano como tendo um princípio inteligente coordenando toda a máquina, né? É bem legal. Então daí vem esse multidimensional. E vem esse multidimensional, a dimensão concreta e a dimensão transcendente do ser humano, né? Seria da alma, do espírito. Então, quem está em casa pode ficar tranquilo, o assunto é fácil. Tranquilo, o assunto é tranquilo. Bem tranquilo. A gente que dá aula de fisiologia há muito tempo, né? É bem fácil, dá para entender. Se eu entendo, todo mundo entende. Tá certo. Né? Bom, doutor Fernando, e os próximos, como é que você vê o futuro, né, dos acadêmicos? Eu acredito que assim, claro, essas coisas não se transformam da noite para o dia, né? Mas comparado com o que nós tínhamos em 94, comparado com o que nós temos hoje em dia, avançou muito. Então, muito mais fácil você tratar desses assuntos hoje em dia, de você conseguir conquistar interesse nos alunos para tratar desses assuntos hoje em dia. E eu acredito que, na sequência natural, como aconteceu na Universidade Federal do Ceará, daqui a pouco outra universidade vai colocar na grade curricular, daqui a pouco as pesquisas que estão já sendo produzidas em um volume bastante interessante vão começar a ganhar corpo e isso passará a ser uma realidade dentro da universidade, né? Entender o ser humano de uma forma integral. Nesses 24 anos, você teria uma média de quantos alunos já passaram no seu grupo?
Eu não tenho não, mas assim, em média, a gente trabalha com grupos de 30, 40 alunos, né, por ano. E assim, é bastante, né? É bastante, É gente. bastante, Se a gente porque multiplicar isso pelo número de anos assim, de funcionamento... normalmente tem alunos de primeiro, segundo, até quinto ano. Quinto ano já fica mais complicado porque eles estão no internato. Então, já tem muitos médicos desses que foram alunos que estão na associação, né? Certo. O Flávio Brown é um deles, que foi o primeiro presidente, aliás. Por sinal, né? Por sinal, né? Da associação. O Leandro foi, a Cristiane também foi. Né? Nossa, tem vários deles que foram acadêmicos, não só aqui no GEM, mas em outros grupos e departamentos acadêmicos, que agora são médicos, e que estão divulgando a ideia, estão amplificando o sinal, e estão agregando acadêmicos com eles. Né? Maravilha. Fernando, a gente está chegando para o nosso finalzinho de programa, então eu gostaria de dar esse 1 minuto para você, para falar para o pessoal de casa, que seja acadêmico ou que tenha um universitário em casa, esse convite para estudar espiritualidade. Tá. Então, na verdade, é assim, a gente está convidando você para ver na nossa jornada, em que a gente vai colocar para todos como é importante a gente entender o ser humano integral. Porque muitas das decisões que a gente toma no cuidado da saúde deve levar em consideração essa possibilidade, que é uma possibilidade que eu acho que é real, mas que a ciência convencional está estabelecendo aos poucos como realidade. Então, não tenham medo, é um assunto que é apaixonante e com certeza, se você motivar as pessoas a entender o ser humano como um ser integral, vai favorecer bem da gente mudar a realidade que a gente tem hoje na nossa vida. Maravilha. Doutor Fernando, mais uma vez agradeço muitíssimo esse espaço na sua longa agenda. Para mim é um prazer sempre estar com você. E aí, vamos contar com você em próximas oportunidades aqui no programa. Com certeza. Tá certo. Você que está em casa já sabe, o programa Espiritualidade em Debate inédito, toda quarta-feira às 18 horas. Espero você semana que vem. Até lá!